pessoa. Ela está morando agora em Foz do Iguaçu, ela sempre foi daqui, né, de Santos, mas ela está morando em Foz do Iguaçu, mas ela veio para cá esse final de semana e ela é um presente de Deus na minha vida. Eu amo muito, 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 que é a Raquel, né? Ela está aqui, ela vai cumprimentar os irmãos, amém? Aleluia. Vem cá, amada. A Raquel, ela sempre esteve comigo quando nós cultuávamos a Deus em Santos, na igreja de Santos. Ela sempre esteve do meu lado. E assim, quando coisas ruins aconteceram, ela esteve mais perto ainda, né? Então a gente se tornou minha irmã mesmo. Eu falo para Deus, eu falo para ela, aconteceram tantas coisas difíceis, mas teve coisas boas também. E uma delas foi estar do lado da Raquel. Tem uma amiga, né? Hoje eu estou falando da Raquel, hoje eu não estou falando da Tina, eu estou falando da Raquel. Tem uma amiga, sabe, que está com você em todo tempo, momentos difíceis, mas ela estava ali, sabe? É no suporte de Deus. E assim, Deus me abençoou muito com a vida dela, do Maurício, o marido dela. O Maurício fazia parte da equipe de louvor, ele também chegou a tocar aqui, né? E agora eles estão morando em Foz do Iguaçu e ela veio para cá. Eu falei, não, você vai lá, a gente vai cultuar junto também. Então, amém. Deus abençoe. É verdadeiro, amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, amém. Amém. Faço das palavras da pastora Adriana as mesmas. Ela é uma das minhas melhores amigas, minha melhor amiga. Eu amo muito a vida dela. Ela me pastoreou e ainda considero minha pastora mesmo, estando hoje sempre vai ser. É um vínculo, assim, até a volta de Jesus. Não tem fim. É um amor que não tem fim. Muito amada. Muito amada. E hoje eu quero deixar um versículo para os irmãos. Vou ler Jeremias 23, 23. Que diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Irmãos, eu vi, é difícil eu conseguir vir para cá, porque eu moro em Foz, estudo no Paraguai, no trabalho, então é bem corrido mesmo. É difícil eu conseguir. Meu irmão me ligou esses dias chorando e pedindo: vem para cá, volta. Eu falei, mas eu não posso voltar, mas eu posso te ver, Deus vai preparar. Aí ele volta para cá, eu falei, eu posso voltar. Meu irmão, ele teve algumas perdas, né? E isso deixou ele deprimido, triste. E aí eu vim, e eu cheguei aqui quinta-feira, e desde então, todos os dias eu vou lá na casa dele, porque está perto dele. Eu vou lá, mexo na casa, né? Chamo ele para tomar um café, coloco uma cadeira do lado dele ali, aí eu fico conversando, coloco um louvor, e às vezes fico também em silêncio, não importa, só quero que ele sinta que eu estou perto, só quero que ele se sinta amado, se sinta protegido, que ele não está sozinho, mesmo eu estando longe, ele não está sozinho, ele pode contar comigo, né? E oro pela vida dele, né? E estou ali. Então, se eu que sou má, eu que sou pecadora, consigo me compadecer dele, quanto mais o Senhor não se compadece dele, não se compadece de nós. Diferentemente de nós, Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele não está limitado, não está preso no tempo e nem no espaço. Eu quero que vocês possam ter certeza que desde o primeiro dia que você clamou ao Senhor, ele ouviu. Eu não sei qual é a situação que vocês estão passando, mas desde o primeiro dia que você clamou, que você chorou aos pés do Senhor, ele ouviu. E o Senhor está presente aqui, o Senhor está com você na sua casa, no seu trabalho, ele vai com você em todos os lugares que você vai. Ele te acompanha. Mesmo que você se sinta sozinho, mas você não está sozinho. Aleluia. E Deus, ele fala com você, mas tem momentos que Deus também se cala. Mas não é por isso que Deus não está do seu lado, ele está presente. Pode ter certeza que ele está do seu lado. Ele está te observando, ele está te cuidando, ele ordena aos anjos dele ao seu respeito, para te abençoar, para te guardar, para te livrar. Pessoal, irmãos, que é um momento, tem um período que nós precisamos perseverar. Perseverar em oração, na palavra, perseverar na fé. Aleluia. Porque muitas vezes quando o Senhor se cala, irmãos, às vezes a gente desanima, às vezes a gente para de orar, ou até mesmo deixa de acreditar em algum momento, porque nós somos falhos,
mesmos, estamos sujeitos a essas coisas. Mas o Senhor quer dizer, não desanime, não abaixe sua cabeça, não pare de orar, não pare de perseverar em oração. Porque o Senhor é um Deus de perto. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir e nem colhida sua mão para que não possa ajudar. No tempo de Deus, no tempo do Senhor, Ele vai te abençoar e Ele vai conceder aquilo que você está pedindo. Ele não é indiferente com a tua dor, nem com o seu sofrimento, mas o Senhor, Ele está te forjando. Ele está forjando o seu caráter, Ele está te preparando para você receber sua bênção. Então pode ter certeza, irmãos, que Deus está trabalhando. A palavra de Deus diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém. Então quero deixar essa palavra para os irmãos, né? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, bênção, né? Matando a saudade aqui. Aleluia. Deus é bom demais. Irmãos, eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uma passagem bem conhecida. Nós vamos estar lendo essa passagem, fazer uma oração aqui, amém? Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor já tem falado conosco, Pai, através da ministração da Tua filha. E nós cremos, Pai, que existe mesmo o Seu tempo, o Seu trabalhar, mas nós podemos descansar no Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus que é fiel. Senhor, fala conosco mais e mais, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela venha cair numa terra boa, como semente, Pai, e que cada um aqui seja muito abençoado, Deus, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração e que ela venha fazer toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, está escrito assim: a unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, estando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe com os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem que eu creio que o Senhor vai falar comigo e com você nessa noite. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Nós vemos esse cenário, né? E uma coisa a gente aprende, né? Que naquela época eles é como se fosse a lei da hospitalidade. Quando a pessoa ela fosse na casa de outra pessoa, por ser terra, né? O caminho de terra, eles lavavam os pés do convidado. Eles pegavam a toalha, lavavam os pés, eles davam um ósculo, né? Eles ungiam aquela pessoa. E aqui a gente vê Jesus na casa desse fariseu, de Simão, que não fez nada disso por ele, né? Ele não fez o que ele deveria fazer. Ele não tratou a Jesus como ele deveria tratar, porque tinha esse costume, essa hospitalidade, né? Essa atenção para aqueles que estavam sendo convidados para ir para a casa de uma pessoa. E aqui ele fala: vem para a minha casa, né? Quero que você venha. E teve uma ceia, teve uma mesa, ele preparou tudo para que os convidados chegassem. E aí o que acontece? Aquela mulher que tinha aquela fama, ela tinha uma fama de pecadora naquela cidade, né? E nós aprendemos também que quando a pessoa fosse numa festa, numa casa, que não estava na lista de convidados, não tinha sido convidada, ela podia até entrar, mas ela ficava de lado. Ela não podia falar nada, ela não podia participar da mesa, ela não podia participar do banquete, ela tinha que ficar quieta, só observando, né? Só que acontece algo ali, né? Aquela mulher, quando está aquela situação toda ali, naquela casa, aquela ceia, aquela mesa, ela entra. E quando essa mulher entra, irmãos, ela muda a história ali, né? Quando aquela mulher entra, ela faz a diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que ela vai e quando vê Jesus por trás dele, ela começa a chorar. A palavra diz que ela chora, e eu creio que ela chora mesmo copiosamente. E ela vai e começa a chorar nos pés de Jesus, né? Ela começa ali a lavar os pés de Jesus. E imediatamente ali ela pega os cabelos, solta e se enxuga os pés dele, né? E a gente aprende também que a mulher naquela época que usava o cabelo solto era uma forma assim meio indecorosa de ficar na frente dos outros, era uma forma que não era aprovada, era como se fosse um desrespeito, mas ela não estava preocupada com a opinião dos outros, ela queria adorar o Senhor. E ela seca os pés dele, né? E a palavra de Deus, ela mostra que aquela mulher, ela pega aquele vaso ali, um vaso de alabastro, um perfume, que aquele perfume a gente também aprende que era muito caro, né? Falam que uma gota daquele perfume valia como um dia de trabalho. E ela não pega umas gotinhas e unge ali a Jesus, ela não pega metade, não, ela quebra e derrama tudo no Senhor, né? Tudo aquilo que ela tinha de mais precioso, tudo aquilo que tinha de valioso, ela derrama ali no Senhor Jesus, aleluia. E a gente vê que aquele homem, o dono da casa, ele observa e ele não gosta, ele reprova tanto ela quanto Jesus, ao ponto dele falar assim: se realmente ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem é essa mulher, né? Ele saberia muito bem quem estava ali fazendo aquilo, né? Talvez ele pensasse assim, ele daria um basta, ele colocaria ela para fora, né? Talvez ele pensasse isso, mas não. Jesus, ele não pediu para aquela mulher fazer nada, mas aquela mulher, ela fez tudo que Simão deveria fazer e não fez. Aleluia. E ele falou para ele, né? Quando ele pensou daquela maneira, achando que Jesus não estava vendo, que estava no seu coração, porque, irmãos, a Bíblia fala que antes de nós abrirmos a boca, antes de vir uma palavra na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. O Senhor, ele sonda, ele esquadrinha, ele vai no profundo, no oculto, no escondido. Para ele, tudo está patente aos olhos do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Para mim, para você não. A não ser que ele revele alguma coisa para você ou para mim. Aí a gente vai saber o que está no coração da pessoa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Como foi falado aqui no início, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é Deus. Aleluia. E Jesus vai e fala naquele momento, né? Ou seja, ele quebra ali o silêncio e ele começa a falar, né? E ele fala para Simão, ele fala: olha, eu entrei aqui, eu vim na sua casa, sabe, você não me deu água para lavar os meus pés, nem uma toalha para enxugar os meus pés, né? E ela veio e lavou os meus pés com lágrimas, né? Olha que coisa mais especial, né? Ela lavou os pés do Senhor Jesus com lágrimas.
ela lavou os pés do Senhor Jesus com o coração dela, coração contrito, coração quebrantado, algo especial para ele, né? Olha, eu entrei aqui, você não me deu um ósculo, porque era costume a pessoa chegar e dar um ósculo, era uma maneira de você, assim, falar, olha, que bom que você está aqui, sabe? Você está sendo bem-vindo aqui na minha casa, bem-vindo nesse lugar. Não, ele não fez nada disso, Jesus fala para ele. E ele fala assim, desde quando ela chegou aqui, ela não para de me beijar os pés. Aleluia. E você não me ungiu com nenhum óleo, né? E olha o que ela fez, ela me ungiu com o mais precioso que ela tinha, o mais valioso. Aleluia. E é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus, irmãos, ele é um Deus tão lindo, e a gente percebe que aquela mulher, alguns estudiosos acreditam que ela já tinha tido um encontro com Jesus antes daquele jantar, antes daquela festa, porque para ela fazer tudo aquilo, né, ela estava adorando ali o Senhor Jesus. Então, alguns acreditam que ela já tinha tido esse encontro e que ela já tinha se arrependido da vida que ela levava, né, que já não era mais o presente. Aquilo que ela levava no passado, aquilo que acontecia com ela, não acontecia mais no presente, aquilo já tinha passado, né? Então ela quis ali o que? Agradecer, foi como se fosse um culto ali para ele de ação de graças, um culto de adoração, um culto de reconhecimento, e para mostrar para Jesus que ela estava arrependida do que ela fazia. Amém, irmãos? E é tão lindo, tão maravilhoso, que ela não se preocupou com o que estavam pensando, ela não se preocupou com nada, com ninguém. E quando ela quebra aquele vaso, né? Eu creio que ali começou aquele perfume tomar conta daquela casa. Aquele perfume maravilhoso tomar conta daquele lugar. Porque, irmãos, onde está um adorador, a gente aprende que o ambiente ele muda. O ambiente ele se transforma por causa da adoração a Jesus. O ambiente se torna outro. Aleluia. Aquela mulher estava adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Ele merecia, né? Não tinha acontecido isso com ele. Ele era digno de ser adorado. Ele deveria ter sido valorizado de uma forma diferente, mas ela estava ali para fazer a diferença. Aleluia. E todos puderam ver, né? Essa mulher, ela começou a dar uma lição ali naquelas pessoas. Todos puderam ver, porque muitas vezes, irmãos, a gente, né, vai para a presença do Senhor Jesus e a gente conhece muito bem as mãos que abençoam, as mãos que provêm, assim, as mãos que abrem as portas, mas ela não estava nem aí. Eu não posso participar desse banquete? Pode ficar para você. Eu não posso participar da mesa? Pode ficar com você. Eu não posso fazer parte desse status que você tem? Pode ficar para você, porque eu quero os pés do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero estar no lugar mais alto que existe, que é aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Porque ela sabia o que era adoração. Ela sabia a diferença de adorar e de estar ali para olhar o que ele podia oferecer, o que ele podia dar, o que ele podia mover, né? Muitas vezes nós conhecemos esse lado, aleluia, mas eu creio que nessa noite o Senhor ele quer nos ensinar como essa mulher fez para Jesus. Nós precisamos fazer, aleluia, porque muitas vezes as pessoas vão para a casa de Deus, vão para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, como está aqui nessa noite, e já sabe tudo que vai acontecer. Vai ter o culto, vai ter o louvor, vai ter a adoração, depois chama para frente, não sei o quê. Às vezes cura na hora do louvor, às vezes cura na hora da pregação, às vezes cura na hora que está orando ali. Tem gente que fala, não faz isso, já está uma coisa automática, não está cultuando, porque fica observando, fica analisando. O adorador ele não consegue analisar. O adorador ele não consegue ficar calado, ele não consegue ficar parado. Quando ele sabe que Jesus está ali, ele quer mais, irmãos, é fazer acontecer. Porque ele sabe o que significa cultuar, ele sabe o que significa ofertar, aleluia. E era isso que ela estava fazendo. Muitos falam, né, vai acontecer um milagre em tal hora, como já foi falado aqui no início, no louvor, isso. Ou então, às vezes, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque existem momentos, irmãos, que o Senhor Jesus ele toca, o Espírito Santo toca, a cura vem, o milagre acontece, o sobrenatural acontece, mas existe um momento que não acontece nada. Sabe por quê? Porque é para você tocar, é para você fazer a diferença, é para você fazer acontecer, porque Jesus está esperando o teu toque de amor, o teu toque de gratidão, Ele está esperando o teu toque de entrega
teu Salvador, Ele foi aquele que te resgatou das trevas, Ele foi aquele que nos resgatou das trevas, e Deus, né, nos trouxe para o reino do seu Filho, o seu reino de amor, aleluia. Então existem momentos, irmãos, que nós temos que tocar, Ele só está esperando, Ele está esperando alguém que esteja interessado pelos pés dEle, irmãos, Ele está esperando alguém que esteja interessado por se render a Ele. Será que existe alguém ainda nessa terra que está interessado de vir na minha presença só para me adorar, só para me bendizer, só para me exaltar? Aleluia. Ela dá uma lição para mim e para você, irmãos. Essa mulher fez a diferença, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor, tu és maravilhoso. E ali Jesus, ele é exaltado, irmãos. Ali Jesus, ele é glorificado. E ele começa a falar para ele, para aquele homem, né? Olha, Simão, tinham 2 devedores, um devia 500 de dinheiro, outro 50, né? Ele começa a falar, mas eles não tinham dinheiro para pagar. O credor podia mandar os 2 ali para serem presos, mas ele perdoou. Quem você acha que mais amou, né? Ele fala, quem foi perdoado mais, né? Teve o maior perdão. Ele falou, você falou certo, você falou corretamente, aleluia. E você precisa entender uma coisa, você preparou tudo aqui na tua casa, você preparou esse banquete, você preparou essas pessoas, essa lista de convidados, você preparou a alimentação, tudo que ia acontecer, aleluia. Você está bravo, né? Você não está gostando da situação, só que você tem que entender uma coisa, a casa pode ser tua, o banquete pode ter sido você que preparou, todos os convidados, mas a adoração, o culto continua sendo para Jesus. O culto continua sendo para o Senhor, aleluia. O foco é Ele, aleluia, aleluia. A pessoa mais importante é Ele, aleluia. Ele precisava aprender isso, irmãos, e é isso que eu e você nós precisamos aprender, aleluia. Por que você veio para cá nessa noite? Você veio adorar? Eu vim adorar ou eu vim ficar observando quem está, se tem muita gente, se não está? Irmãos, uma coisa eu vou dizer para você: o mesmo Senhor Jesus que estava ali naquele momento, Ele está aqui nessa noite. Através do seu Espírito Santo, Ele está aqui comigo e com você. O mesmo Jesus que ficou calado, que não pediu para ela fazer nada, mas ela fez tudo, está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Mas uma coisa eu sei, aquela pecadora não está. Aquela pecadora não está, mas você está. Aleluia. E você pode continuar exaltando a Jesus. Você pode continuar glorificando a Ele, dando o valor que Ele merece. Aleluia. Saindo dessa coisa morta, saindo dessa coisa que mesmo Ele fala, desperta, ó tu que dormes, né? Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Estamos acostumados com essa grandeza. Estamos acostumados e não fazemos nada, mas temos uma lista de pedidos, temos uma lista de vitórias que nós queremos, mas o Senhor Jesus, Ele quer apenas adoração, aleluia. Ele quer que você foque nos pés dEle, porque o adorador, irmãos, ele vai focar nos pés de Jesus, ele vai querer se render, ele vai querer chorar, ele não vai estar ligando para quem está vendo, que vão pensar dela, ele não está nem ali, irmãos, o adorador não está nem ali com você, aleluia. Mas uma coisa ele sabe, que quando ele vai para os pés do Senhor Jesus, quando ele faz uma entrega para Ele, aleluia, os pés, ele sabe que as mãos são consequência dessa atitude, aleluia. Ele não se preocupa, porque ele está de uma forma que ele vai ser abençoado. Ele está de uma forma que as bênçãos vão atrás dele, as bênçãos vão correr atrás dele, aleluia. Aquela mulher, quando eu vejo ela fazendo tudo aquilo, né? Ela chora, ela enxuga com os cabelos, ela pega o melhor perfume. Eu creio que ela, era como se ela estivesse falando, eu estou falando isso por mim. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, em espírito, em alma, em corpo, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, faço o que o Senhor quiser comigo, aleluia. Porque o Senhor foi o único que mudou a minha sorte, aleluia. O Senhor foi o único que mudou a nossa história, aleluia. Irmãos, e Ele merece adoração, porque eu estou falando isso, porque Ele fala, será que quando Ele voltar Ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas unidas, orando, louvando e adorando ao seu santo nome? Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Como pode, né? Uma pessoa, né, fez tudo aquilo
e ela foi mal interpretada por aqueles convidados, né? Até o Senhor Jesus foi mal interpretado. Aleluia. E não sabiam que era um mover de Deus. Aleluia. Era um mover do Senhor. Aquela mulher, ela fez tudo aquilo e ele vira para ela e fala: olha, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Aleluia. E eu quero falar uma coisa para você. Se você tem feito isso que ela tem feito, né? Se você tem adorado, né? Se você não tem ficado prestando atenção em coisas que não tem que prestar atenção, falando que não tem que falar, muitas vezes dentro da casa do Senhor, ela estava ali, o Senhor estava presente, porque o Senhor ouve tudo, né? O Senhor vê tudo. Aleluia. Os nossos pecados também vão estar perdoados e nós podemos ir em paz. Aleluia. Porque Ele nos garante essa paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a comunhão com Ele está sendo fortalecida, a comunhão com Ele está sendo honrada, a comunhão com Ele está sendo colocada em primeiro lugar. Se você tem feito isso, creia, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aleluia. Aleluia. Ela não estava, irmãos, ela entrou ali muda. Ela entrou ali muda e saiu calada. Ela não podia falar, não podia... mas ela sabia que ela não precisava falar, ela precisava agir, ela precisava colocar em prática. Aleluia. Porque às vezes é muito blá blá blá, fala muita coisa e não faz nada, irmãos. Eu vou orar e não vai orar. Eu vou buscar e não vai buscar. Eu vou me santificar e não vai santificar. Não faz nada. Jesus conhece, irmãos. Ela não precisou falar nada. Ela entrou e fez o que ela tinha que fazer. Aleluia. Reconheceu a grandeza de estar na presença do seu mestre, de estar na presença do seu Salvador. Aleluia. Daquele que trouxe dignidade para ela, daquele que mudou a reputação dela, daquele que fez ela ter uma nova história naquele lugar. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Mas eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você não tocar nele, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aleluia. Não vai acontecer nada. Mas se você tocar, né? Se você se arrepender, como ela, se eu me arrepender, né? Se eu me quebrantar, aleluia, se eu reconhecer que eu tenho que sair e dar um primeiro passo. Não foi falado isso aqui hoje? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É tudo confirmação. É o mover do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Você não está andando? Você não tem saúde para andar? Você não tem saúde para comer na tua casa? Você não tem saúde para comer uma sobremesa, um arroz, um feijão, um bife? Então você tem saúde para vir na presença do Senhor. Aleluia. E adorar o Senhor. Aleluia. Você tem, ela fez, irmãos, ela fez aquilo. Nós não estamos no lugar dela, mas ela fez aquilo com muita disposição. Por tudo que Ele fez por ela. E coragem. Por quê? Porque ela ia ter que enfrentar críticos. Ela ia ter que enfrentar pessoas. Ela ia ter que enfrentar a reputação que ela tinha no passado. Mas ela enfrentou, ela foi na força do Senhor. Aleluia. E ela viu a glória de Deus na vida dela. Aleluia. Porque Ele recebeu e Ele abençoou e falou: vai em paz. Aleluia. Então eu quero pedir para você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou me estender não, irmãos. Eu vou pedir para você ficar em pé. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Irmãos, eu falei isso no início. Nós não vemos Ele como você me vê, como eu te vejo, mas Ele está em Espírito, é pela fé. Aleluia. E pela fé Ele vai ser exaltado. Pela fé Ele vai ser adorado. Porque você não pode viver por vista. Às vezes você pode entrar aqui sozinho e falar: não tem ninguém. Tem sim, Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui sim. Ao mover, tem anjos neste lugar. Esse lugar, irmãos, eu vou falar uma coisa para você: é sobrenatural. Aleluia. Então toque nesse Deus. Aleluia. Eu vou pedir para o pastor Marcos estar louvando. Enquanto ele estiver louvando, nós vamos abrir o nosso coração. Aleluia. E nós vamos fechar os nossos olhos e tocar nos pés do Senhor. Aleluia. Nós vamos falar: Senhor, eu quero te adorar, Pai. Aleluia. Senhor, eu quero, Senhor Deus, fazer como essa mulher fez, Pai. Vir para a tua presença, não por aquilo que o Senhor pode me dar, por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Aleluia. E o Senhor é tudo para mim. Aleluia. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha esperança. Sem o Senhor eu não sou nada.
E o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Me perdoa, Senhor, por eu estar muitas vezes aquém daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor quer, aleluia. Mas nesta noite, Pai, eu quero estar no lugar mais alto, que é diante dos teus pés. Eu quero te adorar, aleluia. Eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor fecha os teus olhos, fala com Ele. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui neste lugar. Senhor, aquela mulher não está aqui, mas nós estamos aqui. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa entrega, aleluia. Recebe a nossa devoção nessa noite, Senhor. Aleluia, porque tu mereces, Senhor, tudo de melhor, Pai. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Ser exaltado, meu Deus, ser glorificado, aleluia. Nós queremos declarar o nosso amor a ti, Senhor. Nós queremos sim fazer uma declaração de amor ao Senhor, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Levanto os olhos e vejo o Senhor tão perto de mim. Corro ao teu encontro e me prostro aos teus pés. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passes de mim a tua presença. Quero te adorar. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passes de mim a tua presença. Quero te adorar. Nada quero te pedir, mas somente oferecer tua vida em minha presença e lá permanecer. Pois nada desejo além de ti. Senhor, glórias a ti, Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso, santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor. Oh Deus, como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, reconhecer a tua presença, Deus. Oh Senhor, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós estamos crescendo na tua presença, Senhor. Nós estamos sendo trabalhados, Pai. Aleluia. Nós queremos sim, Pai, crescer em primeiro lugar como adoradores do Senhor, Pai. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Deus. Eu te peço humildemente, Pai, por cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Oh, Senhor, eu peço que agora o Senhor venha tocar em nós, Espírito Santo. Toca, Senhor, naquele que precisa da tua cura, naquele que precisa da tua restauração, da tua libertação. Oh, Senhor, toca nos familiares, Senhor. Abençoa, Senhor, a família de cada um representado aqui nesse lugar, para que todos possamos estar na tua presença como adoradores do Senhor, porque nós também desejamos isso para eles, meu Pai, que eles venham reconhecer o Senhor acima de tudo nas suas vidas, Pai.
maravilhoso, Tu és lindo, Tu estás aqui nesse lugar, meu Pai. Eu te agradeço por isso, aleluia. Oh, Senhor, e agora nós vamos participar dessa mesa, Pai, a ceia do Senhor. Ah, Deus, com o coração quebrantado, Pai, reconhecendo, Deus, o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Aleluia. Obrigada, Deus. O Senhor trocou, Senhor, o Senhor mudou a nossa sorte, Pai. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, somos elevados, Pai, elevados a filhos do Senhor. Aleluia. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Aleluia. Satanás caiu por terra, ele estava no céu e caiu por terra. E o Senhor está nos levando para o céu. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. É de glória em glória, de vitória em vitória, Pai, até chegar à estatura do varão perfeito, que é o Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa maior vitória, Pai. Aleluia. Seja feita a Tua vontade na vida de cada um aqui nessa noite. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glórias a Ti. Aleluia. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passes de mim a Tua presença. Quero te adorar. Fica comigo, eu te convido, Jesus. Não passes de mim a Tua presença. Quero te adorar, nada quero te pedir, mas somente oferecer minha vida em Tua presença e pra permanecer, pois nada desejo além de Ti. Aleluia. Obrigada, Senhor. Glórias a Ti. Vou chamar a missionária Tina aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu vou chamar a outra irmã Tina aqui também. Glória a Deus. Tina ao quadrado. Aleluia. Deus maravilhoso. E nós vamos estar participando da ceia do Senhor, amém, irmãos? Eu vou pedir para elas estarem orando, né? Pelo pão, que simboliza o corpo do Senhor, pelo suco, que simboliza o sangue. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Eu vou estar lendo, antes de vocês estarem orando, vou estar lendo aqui. 1 Coríntios, não precisa ler, mas presta atenção na palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, irmãos? Então, esse é o momento, né, que nós vamos estar pedindo perdão pelas nossas falhas, para participarmos da ceia do Senhor, né, e não voltar atrás. Não é pedir perdão e voltar atrás, fazer o que não deve, não. É pedir perdão, se posicionar, não pecar, né, porque Ele nos dá o domínio próprio. Aleluia. Eu vou pedir para as irmãs estarem orando, amém? Consagrando o suco, em nome de Jesus.
não queremos continuar assim, Senhor, porque nós queremos te agradar, nós queremos fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. Queremos que o Senhor olhe para nós como o Senhor olhou para aquela mulher, Senhor, com grande compaixão. E nós consagramos a Ti, Senhor, para que nunca venhamos esquecer do sacrifício que o Senhor fez ali, Senhor, derramando, Senhor, moído ali naquela cruz, o Teu corpo, Senhor, chicoteado, Senhor, sofrido, mas o Senhor não desistiu de nós. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai servir, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eis venho ser filho amado pra me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Levanta seu pão, irmãos. Aleluia, glórias a Ti. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Coma do pão, igreja. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Agradece, Raquel, pelo pão que Ele fez na cruz, o corpo dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pelo sacrifício, Pai, que é teu Filho Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por ter dado voluntariamente em sacrifício a nós, Pai. A tua palavra diz que o Senhor foi transpassado pelas nossas transgressões Verdade. e moído pelas nossas iniquidades. Sim, Deus. Obrigada, Senhor Deus, estamos aqui em memória de Ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti. Levanta o cálice, irmão. Está escrito assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice no Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Beba do cálice, irmãos. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, pastor Valdemir? Glórias. Glorioso Deus, eterno Pai. Sim, Deus. E agradecemos, Senhor amado, por mais essa noite, Senhor Sim, amado. Pai. Por mais essa santa ceia, Senhor amado. Amém. Nós estamos aqui, meu Pai, renovando a nossa aliança contigo, Amém, Senhor Senhor. amado. Glórias a Ti. Pai, obrigado por ter aqui, o Senhor ter nos sustentado, meu Pai, nos meus projetos, a tua graça, Senhor. Por ter nos livrado, meu Pai, do inimigo, ter nos tirado, meu Pai, da tua presença, Verdade, Senhor. Senhor. Mas aquele
Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós vamos louvar aqui pelos pedidos, se alguém quiser pôr alguma coisa, para representar aquilo que você precisa, põe aqui na mesa, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor. Tu és